Nós conversamos a partir de agora aqui em conjuntura com Mardijane Alves de Lemos Nunes, ela que é infectologista e faz parte do quadro da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Doutora Mardijane, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Eu gostaria de saber inicialmente qual é a avaliação da senhora sobre o atual estágio da pandemia de Covid aqui em Alagoas. Bom dia. Aparentemente estamos vivendo um período de calmaria, né? Nos preocupa a retirada mais radical das medidas de precaução. Nós sabemos que o vírus ainda está circulando, mas de uma velocidade muito menor. Isso graças à vacina, isso graças também a um número de casos muito grande que houve no início do ano, então fica uma imunidade das infecções. Mas a gente não pode deixar de olhar para o que está acontecendo no exterior, né, que já passaram por períodos de calmaria como nós, que liberaram as medidas de precaução. E voltou tudo. Que hoje já estão passando novamente por sufoco. Então, é muito importante que nós não esqueçamos que a pandemia não acabou. O vírus, ele circula mundialmente. Hoje a gente está tendo um grande surto onde tudo começou. Então, a gente não podemos passar 2, 3, 4 vezes pelo mesmo problema, né, de baixar a guarda de vez e, de repente, nos vermos diante de uma sobrecarga extrema do serviço de saúde. Então, é importante que a gente fique atento aos números, mas que a gente lembre também que a oferta de teste em países que liberaram com mais tranquilidade a máscara é um dos pilares para que não se perca o time do retorno às medidas de precaução. Então, apesar do vírus não estar circulando com tanta força, é muito importante que as pessoas fiquem atentas aos sintomas, que se testem, que se cuidem, se observem, para que a gente não passe despercebido por uma possível quarta onda que venha a surgir. Bom, qual a orientação da senhora em relação ao comportamento que a pessoa, o cidadão, deve ter atualmente em relação a essa pandemia? Que precauções ainda o cidadão precisa tomar? Em ambientes fechados, em que há circulação de vírus, não só da Covid, mas de gripe e de outras doenças respiratórias, é muito importante que as pessoas não deixem de usar máscara. Ainda não é momento para isso. E é fundamental que a gente entenda qual é o papel da máscara. A máscara, ela não gera tanta proteção para quem está usando. A máscara comum, a máscara cirúrgica, a máscara de tecido. Mas ela impede com grande eficácia a disseminação de vírus no ambiente. Então, não basta que eu use a máscara só pensando em me proteger. É importante que haja um uso coletivo da máscara em ambientes fechados para que a gente proteja quem está naquele ambiente. Porque não podemos esquecer que o vírus, ele provoca uma fração grande de infecções assintomáticas, em que o indivíduo sequer suspeita que está doente. No entanto, ele está transmitindo e se nós baixarmos a guarda, vamos acabar tendo uma nova onda. E, como sempre, quem paga a conta primeiro, quem acaba sofrendo mais são os mais vulneráveis. Então, é importante que nós tenhamos a responsabilidade de usar máscara para os outros também, não só para a gente. Qual é o tipo de máscara adequado? Eu pergunto isso porque, às vezes, a gente vê próprio especialista dizendo que esse tipo não é adequado, esse aqui é o melhor. Qual é o tipo de máscara realmente que a pessoa deve usar? Máscara para ter uma proteção próximo a 100% é a máscara N95. Tá? Então, ela é importante para quem está em ambientes fechados, em que haja uma grande chance de ter pessoas infectadas, como nos serviços de saúde, por exemplo. Então, profissionais de saúde trabalham ainda é a nossa rotina lá, inclusive no ambulatório, a utilização de máscara N95, porque nós estamos expostos o tempo todo. Mas, num ambiente em que não se espera que tenha grande quantidade de pessoas doentes, o uso de máscara cirúrgica com tripla camada, que é aquela máscara descartável, ou o uso da máscara de tecido, desde que seja uma máscara que esteja bem conservada, com 2 camadas, que não tenha costura na frente, ela dá uma proteção acima de 50%, que pode aumentar quando você soma a proteção da sua máscara com a proteção da máscara do outro que está utilizando. O que é que acontece que diminui a proteção dessas máscaras que são mais simples?
O vírus, ele quando ganha o ambiente, especialmente em determinados ambientes, ele ganha a característica de aerossol. O que é isso? Ele fica menor. A partícula que sai hidratada da nossa boca, certo, que pode ser retida com a máscara comum, no momento que ele ganha o ambiente, ele passa a ficar minúsculo. Isso faz com que ele tenha a capacidade de atravessar uma máscara de tecido. Então, a utilização da máscara por quem está eliminando é uma das medidas mais eficazes. Inclusive, é um somatório, inclusive a máscara de tecido, mesmo que não tenha toda a tecnologia de uma máscara de serviço de saúde, ela é capaz de reter sim a partícula no momento que ela está saindo das vias aéreas do indivíduo. Bom, vou colocar aqui 3 situações e vou perguntar sobre o uso de máscara nessas situações que eu vou colocar. Caminhadas ao ar livre, elevadores, no interior dos automóveis. E aí? Caminhada ao ar livre, eu sempre fui pessoalmente reticente em relação à necessidade de utilizar máscara em ambientes que a gente tem grande circulação de ar e em que a gente não precisa ficar próximo das outras pessoas. Porém, como a gente tem muita dificuldade de educar a população para o uso racional e correto, então a tendência das pessoas é: não preciso usar, não usarei. Nós não nos opusemos, eu não me opus e a maioria dos infectos que entendem isso também não se opuseram, era um pecar por excesso. Mas desde que a gente esteja num ambiente aberto, bem ventilado, com circulação de ar, em que eu não estou em contato com as pessoas, o risco de você entrar em contato com o vírus da Covid realmente é muito pequeno, mesmo num momento de surto. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente está andando, por exemplo, utilizando o equipamento como na praia, e se eu estou sem máscara e eu tuço, eu deixo aquele ambiente contaminado. O próximo que vai vir, dependendo do tempo, vai pegar naquele local e pode transmitir para outra pessoa. Ao passo que se eu estiver utilizando máscara, eu não vou eliminar vírus no ambiente. Então, pensando só no ar, tranquilo, pensando nos objetos, a máscara continua tendo sua indicação. Elevadores, importante. É um ambiente muito pequeno, contato muito próximo, não tem nem como manter 1,5 metro de distância. Carro, se você está utilizando com pessoas que não são do seu convívio familiar, é fundamental. Transporte público não deveria abrir mão de máscara, inclusive por outras doenças também. Afinal de contas, nós somos um dos estados que são endêmicos para a tuberculose, por exemplo, em que a tuberculose ela é frequente. E o uso de máscara ela evita a Covid e evita outras doenças de infecção respiratória em ambientes fechados, com pouca circulação de ar, como o transporte público lotado. E na prática de esporte, como por exemplo, esporte coletivo, basquete, futebol, deve-se usar máscara? Desde que se mantenha a distância, não. Então, agora, esportes de contato, lógico, os atletas eles fazem uma avaliação laboratorial de rotina, mas no nosso dia a dia, na nossa prática do dia a dia, se é esporte que há contato, e se eu não estou totalmente certo de que aquela outra pessoa vai ter cuidado de se observar e estar atenta aos seus próprios sintomas, é interessante sim que mantenha. Lembrando que só o fato de ter ar circulando, ela de fato reduz o risco de vir uma partícula viral exatamente para a sua boca, para o seu nariz, mas não é risco zero também. Então, eu penso que educar a população no sentido de entender como se dá a transmissão do vírus é tão importante quanto estabelecer regras, para que a população faça o racional e avalie, sim. Lógico que a gente sabe que nem todo mundo tem essa capacidade, essa coerência de utilizar baseado na responsabilidade para a sua vida e para o outro. E quanto à higienização das mãos? Higienização das mãos foi um dos maiores ganhos da humanidade, talvez, para nós brasileiros em especial. Nós devemos lembrar que as doenças que fazem parte das nossas doenças de pobreza, exemplo, as verminosas, as parasitoses, os outros vírus, elas também são transmitidas pelas mãos contaminadas. Então, a higienização das mãos é um hábito que a gente não deveria largar nunca. Então, o hábito de andar com frasquinho de álcool gel é extremamente salutar. Então, devemos continuar. Afinal de contas, a Covid não é a única doença transmissível, é só uma dentre tantas outras. E nós que moramos num país tropical, com saneamento básico não muito bom, a gente deve estar sempre atento à possibilidade de transmissão fecal-oral, de comidinha contaminada, água contaminada, mão, boca. Bom, 2 anos de pandemia, já dá para calcular, já dá para estimar quando a gente vai, por exemplo, não precisar mais de usar máscara? Provavelmente não, Flávio, até porque é um vírus que tem uma característica que nós já esperávamos, de mutação muito grande. Quanto mais a gente protela as medidas de vacinação e de precaução, quanto mais o vírus circula,
maior a chance dele ir acumulando mutações. E essas mutações podem vir, sim, a fugir das vacinas, escaparem das vacinas que nós temos hoje. Então, todas as medidas, até a gente sair em definitivo dessa pandemia, todas as medidas elas devem ser pensadas dentro da realidade atual, olhando para o passado, entendendo o que aconteceu e conhecendo, olhando para o vírus que nós estamos lidando. Então, é temeroso pensar em prazos, porque aparentemente a vacina deu conta dessa última onda da pandemia, mas nós não sabemos se esses vírus que estão circulando lá por fora, que estão começando a chegar ao Brasil, como é que eles vão se comportar diante das vacinas. Bom, já estamos, falar em vacina, já estamos na aplicação da 4ª dose. Realmente é indispensável essa 4ª dose? É sim. Acredito que a 4ª dose ela vai ser necessária para toda a população, exatamente por conta dessa capacidade de modificação do vírus. Então, o vírus, como qualquer ser vivo, ele vai tentando se adaptar para sobreviver. Então, ele vai sofrendo modificações para que continue circulando. Então, a capacidade dele ir provocando pequenas mudanças que vai escapando de algum território do nosso sistema imunológico, e inclusive do estimulado pela vacina, ela existe. Então, os reforços, eles servem para relembrar o nosso sistema imunológico. Olha, o camarada está por aqui ainda. Então, é uma lembrança constante ao nosso sistema imunológico de que tem um vírus circulando e o sistema imunológico precisa ficar atento ao que pode vir daqui para frente. E torcer para que os vírus que venham sejam, sim, responsivos à vacina. O que dizer sobre, por exemplo, sobre a polêmica em relação à vacinação de crianças? Então, embora o risco de óbito para a criança não seja grande, mas existem outras preocupações relacionadas à saúde da criança que são fundamentais. Então, por exemplo, saiu um estudo recentemente, acho que tem menos de 30 dias, mostrando o risco extremamente aumentado, considerando o basal da criança, de desenvolver diabetes tipo 1, por conta de uma infecção prévia pelo Covid. Então, a Sociedade Americana de Pediatria, por exemplo, já estipulou que toda criança que teve Covid, mesmo que assintomática, mesmo que leve, ela deve ser triada para diabetes anualmente. Então, os danos provocados à saúde pelo Covid, eles vão muito além do adoecimento agudo. E isso inclui a criança, desde complicações cardíacas, que são infinitamente maiores quando da infecção viral comparado com a possível reação vacinal, como das complicações tardias, a exemplo da diabetes, e desconfio que a gente só está vendo a ponta do iceberg. Muito mais veremos em termos de complicações a longo prazo, das infecções que foram até bobas, que aparentemente passaram como uma pequena virose, um mal-estar, que podem deixar, sim, consequências para longo prazo, inclusive para as crianças. Bom, em termos gerais, incluindo adultos, quais são as sequelas mais comuns que têm sido constatadas em relação à Covid? As sequelas são tantas que variam muito de estudo para estudo qual é a que prevalece mais. Aquelas que é mais fácil de perceber são as que a gente acaba recebendo mais relato. Então, alteração do humor, alteração da memória, alteração da capacidade de raciocínio são muito frequentes. Uma sensação de que tem um nevoeiro mental, de que você não está conseguindo raciocinar com clareza. A maioria dos pacientes relatam essa sensação, pelo menos nos primeiros 14 dias. Existem os riscos de complicação endocrinológica, os pacientes que não tinham diabetes se desenvolveram, adultos, pacientes que estavam compensados da diabetes se descompensaram, pessoas que não eram hipertensas e passaram a ser hipertensas após a infecção, ou que estavam compensadas e de repente descompensaram, alterações da função renal, enfim, o vírus da Covid, ele tem uma capacidade de afetar o corpo impressionante. Impressionante. Já foram descritas mais de 40 possíveis sequelas associadas à Covid. Inclusive, pensamos que já é uma segunda pandemia em andamento, que é a pandemia das doenças crônicas antecipadas pela Covid. Então, a pessoa até sobreviveu da Covid, mas agora vai ter que lidar com diabetes, vai ter que lidar com hipertensão, vai ter que lidar com cefaleia, uma dor de cabeça que atrapalha muito nas atividades profissionais, sem falar naqueles quadros que são mais graves, né? Pacientes que tiveram complicações cardiovasculares graves, como a gente viu, alguns casos na mídia que chamaram mais atenção. Pessoas que tiveram um quadro leve se submeteram a exercício físico muito intenso, sem uma avaliação adequada e acabaram complicando. É também uma questão que a gente deve pensar no pós-Covid. A Prefeitura ainda mantém um serviço que foi implantado há cerca de 2 anos de atendimento aos sequelados de Covid? Sim,
O Centro de Atenção Especializada, ele funciona atualmente dentro do PAN Salgadinho, mas ainda com a mesma característica. Não sei como os outros municípios têm lidado com isso. Maceió tem dado essa contribuição, né, na saúde, em acompanhar os pacientes, porque é uma demanda nova. Se fôssemos depender das nossas estruturas já existentes, provavelmente não íamos conseguir acompanhar. Mas também o Eliane Machado, pelas últimas notícias que eu tive, já está muito cheio, muito lotado, já não é mais tão fácil conseguir uma consulta lá. Então, é importante que os médicos estejam atentos, independente em que área ele atua. Se o paciente teve Covid, façam a checagem com os usuários, principalmente a parte emocional, cognitiva, cardiovascular e das complicações das doenças crônicas que já pré-existentes que podem ter descompensado após o quadro de Covid. Ok, nossa, muito obrigado à médica Mardijane Alves de Lemos Nunes, ela que é infectologista e atua na Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. A gente assim encerra essa edição de Conjuntura, agradecendo também a você, telespectador, que nos acompanha.